Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. Nosso tema é o uso sustentável da floresta. Nós vamos conversar com o Lucas Mazei, que é engenheiro florestal, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, Luciano. Lucas, vamos falar um pouco da situação, começar falando um pouco da situação, né, da Amazônia aí. Você está no Pará, não é isso? Isso, em Belém. Está em Belém. Como é que está a situação da Amazônia? Uma preocupação brasileira e mundial hoje é a situação das queimadas, desmatamento da Amazônia. Como que está a situação aí? Como é que vocês estão percebendo aí, né, segundo os dados aí dos institutos nacionais e internacionais, o desmatamento nunca foi tão alto nesse momento em relação a outros anos, né? Como é que está a situação? Luciano, o que a gente está sentindo, junto conversa com os produtores, né, de floresta, de manejo florestal aqui na região, a gente está sentindo que está tendo bastante disponibilidade de madeira, no mercado de produção nosso, e essa madeira sem uma origem, né? Então a gente está associando isso direto com esse aumento no desmatamento que os meios de comunicação já estão noticiando. Então, é comum entre, por exemplo, comunidades que a gente está trabalhando junto aqui na Embrapa, ou mesmo empresas privadas que estão trabalhando, elas já estão noticiando que tem áreas vizinhas, né, ou áreas próximas, que já estão sofrendo supressão ou desmatamento, e que está tendo esse grande volume de madeira começando a entrar no mercado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de produção sustentável, isso tem um impacto direto, né? Essa madeira que sai desse desmatamento, ele tem um impacto muito forte nessa produção nossa sustentável de madeira aqui na região, né? O que está acontecendo, né, nesse momento, assim, quais são os principais delitos, assim, das pessoas que desmatam, dos poceiros, quais são os principais problemas aí que estão acontecendo nesse momento na Amazônia? Luciano, o que a gente vê, por exemplo, eu posso trazer para situações nossas aqui de pesquisa que a gente está enfrentando no dia a dia, né? A gente tem algumas situações, por exemplo, uma área ali perto de Anapu, onde a gente desenvolve um trabalho de pesquisa forte em manejo florestal, é uma área de assentamento, que é um PDS, e a forma mais conhecida que a gente tem ali de desmatamento, ou uma ação que está acontecendo de grileiros ou de ilegais, é entrar nessa floresta do PDS, do assentamento, para retirar uma espécie, por exemplo, como a capu. Então é uma espécie extremamente valiosa, é uma espécie vulnerável, que ainda não tem o seu manejo definido, e o mercado utiliza essa madeira para diferentes fins. Então essa, por exemplo, é um dos motivos, né? A entrada dessa floresta para retirar esse recurso que é o acapu. Esse é um exemplo que eu tenho ali, por exemplo, uma área de pesquisa nossa em Anapu. Uma outra área de pesquisa nossa também em Moju, na região de Moju. Moju é mais perto do norte do estado do Pará, mais perto da cidade de Belém, a uns 100 quilômetros da cidade de Belém. É a mesma razão, mas por outra espécie. Dessa vez a maçaranduba. É uma área da Embrapa que nós temos e que sofre também pelo roubo da madeira. Então, a gente está vendo muito poucas ações de fiscalização do campo, né, próximos da pesquisa nossa, por exemplo. Então, a gente tem contato frequente com essas ações de roubo de madeira ou de exploração ilegal. Então, os motivos que a gente tem, principal, que a gente tem enfrentado, é essa questão do roubo da madeira, da produção ilegal, né? Fiscalização, então, diminuiu, né? O que você atribui a essa diminuição da fiscalização? Luciano, a gente está sentindo menos a presença do Estado na região. Imagino que são as estratégias que estão sendo executadas pelo governo, seja o governo federal, talvez o governo estadual, que esteja impactando isso diretamente. A gente está tendo, posso trazer umas relações nossas que a gente tem com pesquisa, os nossos interlocutores que a gente tinha, por exemplo, seja nos órgãos ambientais, que tinha muito mais facilidade de estar discutindo projetos de pesquisa, analisando as propostas de manejo sustentável, esses interlocutores eles estão mais distantes ou estão mais difíceis de ser acessados, né? Então acho que está acontecendo talvez uma fragilidade é, geral, assim, e que a gente ressente isso de forma das relações nossas com a pesquisa, né? Então, o que eu posso trazer com você é direto essa relação que a gente tem com a pesquisa.
Quando a gente vai desenvolver, por exemplo, uma nova discussão sobre um novo instrumento jurídico para fazer um manejo sustentável de uma espécie, a gente contacta direto os órgãos ambientais para trabalhar junto com eles, né? A pesquisa principalmente. Então a gente está tendo bastante dificuldade nesse momento de fazer essa discussão. Acho que isso deve refletir para todas as ações, né? Seja, por exemplo, na fiscalização, nesses dois sítios nossos, por exemplo, que estão sítios de pesquisa de parceiros, né? Ou da Embrapa também, que estão sofrendo com a exploração ilegal. A gente sente muito menos a presença justamente do Estado nessas regiões, né? E isso para a floresta é algo bastante ruim, né, nesse momento e tal, porque Não, as pessoas vendo o estado longe, elas acabam desmatando mais, não é isso? é terrível. Eu tenho uma. Quando a gente pensa na floresta, Luciano, assim, é uma estrutura extremamente rica, ela é incrível e ela pode produzir, a gente consegue fazer uso dessa floresta, mas ela precisa ser feita de forma bem pontual e bem direcionada. Vou dar um exemplo para você. Se a gente pega um hectare de floresta, que seria o tamanho, por exemplo, de um campo de futebol, nesse hectare de floresta a gente tem entre 450 e 600 árvores, tá? Num hectare apenas. Dentre essas 450, 600 árvores, a gente tem 250 a 350 espécies. Dentro dessas espécies, dessa área com 600, 400 árvores, nós temos algumas árvores que são seculares e algumas que podem ser milenares. Então, a gente pode fazer essa exploração? Podemos. Mas ela tem que ser muito pontual. A gente tem que fazer um inventário de cada árvore, colocar um ponto GPS, saber qual que é a espécie, fazer uma boa identificação botânica, fazer um planejamento, seguir essa exploração, produzir toda uma estratégia de estradas, de pistas, ter uma produção que vai junto muito bem feita, para não ter desperdício, para que aquela madeira realmente seja utilizada para uma produção boa. E quando a gente pensa numa exploração ilegal, nada disso acontece, né? O explorador, o grileiro, o toureiro, que a gente chama também, entra na área e vai cortando as árvores uma atrás das outras. Quando a gente pensa em manejo, a gente pensa em explorar 4 árvores, 5 árvores por hectare. E numa exploração ilegal, o pessoal retira 60, 70, 80 árvores por hectare. Então a floresta ela é muito impactada. A recuperação dessa floresta é muito lenta e muito difícil de acontecer num ciclo aí de 30, 35 anos que a gente imagina para o manejo, né? Essa floresta vai recuperar em 200, 300 anos de acordo com aquela exploração que foi feita, né? Se a gente tirar árvores seculares, a gente vai ter que esperar uma recuperação mais lenta, sem dúvida nenhuma. Então o impacto disso é muito grande na floresta, né? De uma exploração ilegal. Então, né, chamar a atenção dos governos em relação a essa questão, né? Falando um pouco de uso sustentável da floresta, que tipos de prática vocês da Embrapa aí estão fazendo, que tipos de pesquisas vocês estão fazendo, né, para trabalhar essa questão, não só aí para o Pará, mas para toda a Amazônia? Luciana, aqui a gente tem na Embrapa, na região norte, tem um grupo de Embrapas, tanto no Amazonas, Roraima, Acre. Em cada estado nosso a gente tem uma Embrapa aqui, a gente discute bastante o uso de uma ferramenta que é o manejo florestal. Essa técnica, ela tem uma série de atividades que vão desde, por exemplo, um inventário 100%, onde você conhece todas as espécies, sabe a localização de todas as árvores, até uma produção junto com uma serraria, onde você tem um rendimento alto dessa produção da madeira. Então, essa técnica é uma técnica que a gente já trabalha há bastante tempo para fazer o uso sustentável da floresta. Junto com isso, existem outras técnicas também, muita produção com SAFs, que a gente chama. Os SAFs, normalmente, a gente utiliza uma área, por exemplo, de capoeira, ou uma área que já foi aberta, onde a gente consorcia tanto produções agrícolas quanto produções florestais juntas para fazer uma produção muito mais inteligente, que a gente respeite, por exemplo, os diferentes estratos do solo, estratos da vegetação. Então, existem os SAFs também. Dentro dos SAFs, a gente pode citar um experimento nosso que está sendo feito com bastante intensidade, já é uma lei, inclusive, que é o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Muito utilizado, por exemplo, em áreas de agricultura e pastagem, para a gente trazer um elemento florestal, nesse caso uma árvore também, né? E outras técnicas que a gente pode ter de restauração de ambientes, por exemplo, que já foram degradados, como você pode fazer um enriquecimento de clareiras, que a gente chama,
áreas que foram exploradas deixam aberturas muito grandes. Então essas clareiras têm muita luz. São áreas que a gente consegue produzir muita coisa. Então a gente tem uma estratégia de utilizar essas clareiras para fazer uma produção, seja agrícola, aqui a nossa produção de mandioca é muito grande, né? Ou uma produção florestal, se a gente pensa nas frutíferas, ou pensando numa madeira de ciclo curto também. Então existem bastante técnicas que estão sendo desenvolvidas, né? A gente precisa simplesmente estar o Estado junto, trabalhando junto com a pesquisa, junto com os atores no campo e levando isso para o agricultor, né? Levando essas produções para o agricultor. Ah, eu lembro, como repórter, eu já fui repórter de agro há um tempo, eu lembro de nós noticiarmos aí, voltando à questão do desmatamento, nós noticiarmos aí algumas práticas, tinha algumas cidades aí do Pará, tipo Paragominas, por exemplo, né, que tinham aí práticas de desmatamento bem fortes e tal. Como é que está essa situação assim, em lugares como esse, que desmatavam muito antes? Né? Eles voltaram a desmatar depois? Como é que está a situação nesse momento aí, desses lugares que eram campeões nacionais, depois viraram campeões nacionais de recuperação? Como é que está a situação? Luciano, a gente teve até certo pouco tempo atrás e tem ainda uma estratégia que foi desenvolvida no estado do Pará, com parceria com pesquisa, órgãos também, as universidades, que são os municípios verdes, né? A gente viu uma mudança muito grande nessa estratégia, por exemplo, nas fronteiras antigas de desmatamento, teve uma discussão para como que a gente poderia estabilizar esse desmatamento e promover práticas sustentáveis, sejam de agriculturas e de uso, né? Então, as fronteiras antigas, a gente viu uma migração dessa produção, que era uma produção voltada ao uso predatório da floresta dos recursos, uma tentativa de busca dessa sustentabilidade. Então, essa estratégia foi uma estratégia de Estado, funcionou e continua funcionando ainda, só que a gente vê um recrudescimento desse desmatamento ou desse uso insustentável em fronteiras novas, né? Em regiões, por exemplo, onde existe um estoque de floresta ou de madeira muito bom, com espécies valiosas, então a presença do Estado pouca, a gente está vendo um recrudescimento dessas ações de exploração florestal ilegal. Então, existem estratégias. Essa, por exemplo, é uma estratégia. Ou no âmbito federal, a gente tinha o PPC-DAM. O PPC-DAM é uma estratégia muito forte também de controle de desmatamento e de produção de sistemas sustentáveis, né? Então, a gente precisaria redefinir qual que seria uma estratégia federal, redefinir umas estratégias estaduais também, chamar a pesquisa para estar participando junto e fazer essa produção. Essa produção é possível de ser feita, a gente tem exemplos justamente de produção sustentáveis. Que pesquisas da Embrapa, né, além dessa que você já citou, desse trabalho, a gente tem, que pesquisa nós temos que podem ajudar nessa questão? Lógico que essa questão do desmatamento tem que ter uma política governamental, mas em termos de reflorestamento, né, de áreas devastadas, de áreas desmatadas, que tipos de pesquisas, assim, como que a Embrapa pode contribuir, né, para a recuperação de áreas degradadas? Luciano, eu vou citar para você duas ações, uma que diretamente em áreas degradadas ou áreas desmatadas, e uma estratégia para conservar florestas que já estão, que são primárias ou que têm um uso. Nós temos um projeto, que é um projeto que já vem sendo desenvolvido há muito tempo pela Embrapa, que chama Projeto Tipitamba. É um projeto baseado em uso dessas estruturas de florestas secundárias e enriquecimento dessa floresta com outras culturas, e que a gente faz uma produção para tentar, ao mesmo tempo, gerar recursos agrícolas ou recursos florestais, e ao mesmo tempo conservar as nossas áreas de reserva legal e restaurar as nossas áreas de preservação permanente. Então, o Tipitamba seria algumas estratégias, por exemplo, de SAF, de trituração, por exemplo, da nossa capoeira, para poder incorporar nutrientes nessa área de floresta que está sendo utilizada novamente. Então, essa pode ser uma das estratégias que estão sendo feitas. Esses SAFs também essa estratégia também é utilizada em outras unidades da Embrapa e outras áreas. Então, o SAF é uma estratégia muito interessante de fazer. Os agricultores já utilizam de alguma certa forma
pelo fato da sua experiência própria. Eles sabem que eles conseguem, por exemplo, colocar uma mandioca, colocar junto com cupuaçu, colocar junto com mandiroba, e já fazem isso há muito tempo também. Então a gente está potencializando e acompanhando junto essa produção, junto com os agricultores. Então essa é uma estratégia que vale muito a pena a gente estar imaginando, estar implementando, e já existe exemplos exitosos aqui na região. Para a floresta em pé, a estratégia nossa é a gente refinar essa informação para o manejo florestal. Então a gente já sabe que a gente consegue fazer uma produção que seja sustentável, a gente mantém essa floresta. Agora a ideia é avançar muito mais no conhecimento das espécies, saber como que a gente pode produzir sem degradar nenhuma das espécies que estão presentes. Então um exemplo seria a gente ter um inventário onde a gente consegue a localização exata de cada uma das árvores. A gente utiliza, por exemplo, auxílio de drones para fazer essa captação dessas imagens, para planejar o máximo possível a gente consegue essa exploração florestal. E depois ajudar na rastreabilidade. Se, por exemplo, você recebe uma madeira em São Paulo, essa madeira ela pode receber com código. Quando você recebe um código dessa madeira, você coloca no seu celular, você sabe exatamente a localização dela na floresta, né? Então, a gente consegue agora desenvolver essa cadeia toda de produção. Então, essas são algumas tecnologias que a gente está tentando desenvolver na Embrapa também. Então, assim, para a floresta primária, ou para essa produção de floresta em pé, uma tecnologia de rastreamento associada com ciclos de cortes e intensidades por espécie. E para a área que já foi degradada, a gente está apostando bastante em SAFs, entre eles também o LPF também, né? Que é uma estratégia para a gente tornar essa floresta produtiva novamente, né? Eu estava olhando aqui uma notícia, né, que agora em maio o desmatamento foi 34% maior do que o mês de abril, né? De agosto de 2019 até maio foram 6.064 quilômetros quadrados de área desmatada aí na Amazônia, né? Quais são os principais pontos? Onde que o desmatamento, você já começou a falar sobre isso, mas onde é que o desmatamento está maior, assim, onde é que... E para que funciona? É basicamente para tirar madeira. Muita gente fala dessa questão da fronteira agrícola ali, né, para plantar soja e tal, mas o solo da Amazônia é pobre em nutrientes aí para a soja, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa essas questões e quais são os lugares, começando dos lugares que estão sofrendo mais desmatamento aí nos últimos meses. Luciano, assim, o que eu posso, em relação ao desmatamento, realmente o que eu posso trazer para você são as informações que a gente recebe dos parceiros nossos que vêm sofrendo essa exploração ou esse desmatamento, sofrendo isso na vizinhança das suas unidades, né? O que a gente vê é que existe uma tentativa muito grande também de consolidação do território, de grilagem. Então, esse desmatamento está associado à perpetuação e a marcar o território para realmente fazer uma legalização depois, né? Então, assim, o que eu posso trazer de informação é que assim, ela não está associada com pessoas que têm interesse realmente em fazer uma produção que seja uma produção legal. Seja as pessoas que estão, os madeireiros que estão trabalhando com manejo florestal, que são os manejadores, ou seja, as pessoas que, por exemplo, os agricultores ou os grandes produtores rurais, que estão em associações de classe, defendendo uma produção sustentável, que são completamente contra o desmatamento ou a grilagem da floresta. Então, se a gente vê que existe um setor econômico, tanto para a produção de madeira como para a produção de grãos, que não compactua com isso e que luta contra esse desmatamento. Mas é uma área tão grande que se a gente não tiver o Estado presente e ativo, a gente realmente está perdendo a área de floresta, porque existem ações de grilagem e que eles querem consolidar e, ao mesmo tempo, busca de madeira também, que são essas madeiras nobres, né? Então, eu não sou especialista para dizer para você exatamente quais são essas razões, mas dos parceiros da Embrapa que estão trabalhando comigo nas pesquisas florestais, o que a gente sente bastante é essa dificuldade, principalmente para a utilização dessa madeira para colocar no mercado e vender num preço baratíssimo essa madeira, né? Então a gente está sofrendo bastante com essa exploração ilegal. Essa, para a gente, nas ações nossas próximas, estão sendo as razões do desmatamento, a busca principalmente pela madeira, madeira valiosa, madeira preciosa em florestas que ainda não foram exploradas, né? Isso a gente vem vendo
e os nossos parceiros estão noticiando isso com frequência, né? Com frequência é possível você estar vendo isso em diferentes sítios nossos de pesquisa. Eu estou vendo aqui uma notícia. é, Como que a pressão de organismos internacionais pode funcionar aí junto ao governo e aos produtores brasileiros? Ó, no início do mês, o Parlamento da Holanda aprovou uma moção contra o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, né? Muitos países, por conta desse aumento do desmatamento, muitos países aí que fazem parte, né, que estão aí, né, nesse acordo da União Europeia com o Mercosul, estão aí contrários. A França, a Holanda, né, agora no começo do mês. O quanto que essa pressão internacional, vários organismos internacionais também reduziram investimentos, a Noruega, que eu me lembre, né, acho que a Alemanha também retirou verbas aí para a conservação da Amazônia. Quanto que esses organismos internacionais podem fazer pressão aí para os governos e para os produtores e para as pessoas que desmatam a floresta? Luciana, ela funciona, pelo menos eu vou citar o caso da madeira, ela funciona diretamente, né? A gente teve algumas ações em 2013, a comunidade europeia se reuniu e tentou criar normas para impedir a entrada de madeira de origens ilegais na comunidade europeia. Então, criou-se um mecanismo, que é um mecanismo que chama FLEGT, virou uma diretiva europeia, e isso tem um impacto imediato. Uma madeira que antes, por exemplo, ela chegava com os ritos, que seriam os ritos normais de produção, ela passa a ser muito mais controlada e você tem que... É necessário você provar a legalidade da madeira para entrar no mercado. Então, isso muda completamente a produção de madeira para exportação nesse caso, né? Isso é um sinal muito forte e é um sinal muito claro desses parceiros internacionais. Mas essa mensagem nem sempre também, isso é bom a gente fazer um contraponto, ela nem sempre ela vem de uma forma muito clara ou com entendimento da região, né? Esse, por exemplo, o sistema FLEGT, ele diz que, na verdade, a produção tem que ser de uma madeira de origem legal. O grande problema que a gente tem aqui também na região é o falso legal que a gente chama, que são as madeiras que foram exploradas ilegalmente e elas entram no mercado madeireiro a partir de um documento que foi produzido numa produção legal. Então, quando ela entra no sistema, ela tem o documento e ela passa a ser legal. Então, isso acaba sendo um documento que legaliza a madeira e essa madeira entra na União Europeia, por exemplo. Na época, teve uma grande discussão do Brasil, levantando o ponto, falando, escuta, a gente tem uma produção sustentável, tanto é que nós colocamos as nossas florestas públicas em concessão, então vamos ser mais restritivos ainda, né? Escuta os produtores brasileiros e vamos fazer, por exemplo, uma produção das concessões ou daquelas empresas e comunidades que têm o seu manejo licenciado e controlado pelas SEMAS, pelos órgãos ambientais. Então, essa discussão não avançou. A comunidade europeia falou, não, interessa para a gente simplesmente o documento. Então, ao mesmo tempo, tem um impacto forte, imediato na produção, mas se não tem uma interlocução direta com os atores que são os atores locais e com a gente, com os brasileiros que estão no dia a dia trabalhando com essa produção sustentável, lutando contra o desmatamento, elas acabam sendo ineficientes, né? Eu imagino que nos outros setores são a mesma coisa, né? A gente vê, por exemplo, as ações de classe, por exemplo, das produção de soja, é um sinal imediato, né? Você vê grandes esmagadores de soja não comprando soja de áreas que são de origem de desmatamento. Então, sim, tem um impacto. Mas acho que, Luciano, assim, o mais importante para a gente é que a nossa comunidade, né, que os brasileiros saibam que tem uma floresta e que você consegue controlar o uso dessa floresta nas suas ações do dia a dia. Quando você vai no supermercado, você consegue buscar um alimento, consegue buscar uma produção que seja uma produção local, que seja uma produção mais sustentável, consegue comprar um móvel que tem origem. Na verdade, a gente precisa ter essa discussão no nosso mercado interno, né? A gente precisa se apropriar dessa floresta. Essa que é o ponto principal. Acho que a comunidade internacional é importante, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter essa discussão. Mas a gente precisa também ter essa discussão interna, né? A gente precisa se apropriar dessa floresta nossa. Essa floresta, ela precisa ser conhecida, a gente precisa saber como que a gente pode usá-la de forma sustentável. A sociedade brasileira está muito longe
dessa discussão, né? A gente precisa trazer isso de volta, eu acho. A questão é, né, Lucas, que grande parte dos brasileiros não conhece a Amazônia, né? Principalmente aqui no Sudeste, no Sul. As pessoas conhecem pouco, né? Eu acho que se elas conhecessem a floresta, talvez elas se envolvessem mais nessa questão, talvez É. as pessoas quisessem discutir isso mais, né? Luciano, sem dúvida, sem dúvida. Eu vou citar um exemplo para você que virou até uma anedota na minha casa, né? Eu trabalho com manejo florestal desde que eu me formei, então fazem quase 25 anos que eu trabalho com manejo florestal. Dia a dia, trabalho, gosto, discuto, participo de reuniões. Bom, e quando eu trago essa discussão para casa, eu tenho 4 filhos, né? As minhas filhas, elas começaram a estudar aqui em Belém numa escola, elas estavam, a mais velha estava na sétima série, a segunda estava na quinta série, e eu sempre discuto sobre manejo, como que pode escolher as árvores, que a gente tem que selecionar por tamanho, por espécie, para a gente fazer uma produção escalonada no tempo, tal, tentando discutir o manejo com elas. E para fazer a produção, você precisa cortar a árvore, você precisa tirar da floresta, né? E elas guardaram essa informação de cortar a árvore. Na aula delas, elas tiveram uma discussão sobre extrativismo. Então, estava usando os livros de geografia, esses livros nacionais que são distribuídos para todas as escolas, né? Ou que são comprados, as escolas pedem que os alunos comprem. E associado com as fotos do extrativismo vegetal é você utilizar a floresta e você tem que manter essa floresta em pé. Senão não é extrativismo, você acaba com a floresta. Então, associado com o extrativismo florestal, tinha muitas fotos de desmatamento ilegais e associando isso com o desmatamento. Aí as minhas filhas chegam em casa, papai, descobri, você então ajuda a desmatar a Amazônia, né? Então, foi uma dificuldade terrível. Eu falei, para tentar discutir, para tentar voltar a isso, eu falei, bom, então assim, mesmo os nossos livros de geografia, a gente tem, não traz essa informação. A gente, quer dizer, nós estamos aqui em Belém, no meio da Amazônia, junto com os outros estados da Amazônia, e a discussão que a gente está fazendo do extrativismo vegetal é associar o extrativismo ao desmatamento. Quer dizer, a gente tem que trazer as nossas crianças para essa discussão. O desmatamento existe? Ok, existe. O desmatamento, ele não é a atividade que a gente busca. O que a gente busca é produzir a floresta, manter essa floresta em pé, ou áreas que já estão abertas, utilizar da melhor forma possível, produzir grãos e produzir alimento também. Então, essa discussão está muito longe. Está muito longe. É muito difícil se a gente não tem uma discussão realmente nas escolas de como que a gente pode fazer essa produção e qual que é o impacto do meu consumo nessa floresta. Esse que é o ponto da questão. E isso quem pode trazer, quem tem que ajudar a gente bastante é as escolas, elas têm que ajudar na educação dos nossos filhos, né? Então essa anedota que aconteceu com as minhas filhas foi muito interessante. Eu falei, bom, agora vamos discutir então, vamos discutir sobre extrativismo, pega o livro de vocês aí. E a gente começou a discutir, eu fiz até uma carta para o editor também, falando, olha, vamos fazer uma discussão de extrativismo, né? Que senão a gente não consegue avançar isso com as nossas crianças, né? A gente está quase terminando o programa. Eu queria suas considerações finais aí sobre essa questão que é muito importante, né? Quer dizer, sobre o uso sustentável da floresta. Quais são as questões fundamentais, bem resumidamente, assim, um minutinho, assim, para você resumir as questões fundamentais, né, nessa discussão hoje em 2020. Para a gente, Luciano, são 3 pontos, né? O primeiro ponto é o consumo. A gente precisa chegar até a sociedade e ser capaz de mostrar para ela que existe uma forma de produzir de forma sustentável e aonde ela consegue comprar esses recursos de forma sustentável. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto é a discussão do manejo em si. A gente precisa continuar as pesquisas sobre dinâmica de floresta, entender como essa floresta cresce, como ela se reproduz, como as árvores entram no sistema. Isso a gente precisa para tentar entender a sustentabilidade. A gente tem um manejo florestal, a gente precisa ter certeza que ele é sustentável ou não. O terceiro ponto é um arranjo institucional que precisa ser feito. A gente precisa estar trabalhando junto com o Estado, precisa estar trabalhando com o setor produtivo. Todo mundo tem que estar junto para discutir como que a gente cria um ambiente de produção que seja um ambiente que seja cíclico e positivo, que a gente possa falar, olha, tem como produzir, vamos juntar junto, vamos produzir junto essa floresta. Então, acho que esses 3 seriam um arranjo institucional forte, projetos e programas, né, federais ou estaduais fortes,
A parte do manejo florestal em si, muita pesquisa ainda, a gente precisa continuar entendendo. E o terceiro, essa comunicação com a sociedade. Falar, olha, existem técnicas, existem como vocês podem agir diretamente nessa produção, escolhendo o consumo de vocês. Tá certo. Então, eu gostaria de agradecer o Lucas Mazei, que é pesquisador da Embrapa, né, lá em Belém do Pará. Muito obrigado pelos esclarecimentos e vamos chamar atenção para essa questão ambiental, vamos chamar atenção para esse desmatamento recorde que está acontecendo aí, né, nos últimos 2 anos, né, para que, enfim, e você falou aí, acho que o destaque da sua fala foi essa falta de fiscalização, né? Então, a gente tem que chamar atenção isso aqui no Sul, sobre essa questão. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Luciano, obrigado. Bom dia para você aí e para todo mundo. Tá certo. E o Alesc Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesc no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesc. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.